Deixa eu só deixar aqui no ponto que... Gente, vou só dar mais um tempinho aqui. Dar o horário, né, que a gente combinou. Vou até colocar aqui de uma vez. Gente, deixa eu só falar com vocês aqui uma coisa. Em relação à aula de saúde mental, eu vou postar o vídeo lá na plataforma e aí eu vou dar a instrução, tá? Direitinho, colocar o prazo lá bonitinho para vocês, da resenha. Mas essa resenha vocês vão fazer ela muito rápida, gente, porque realmente é um assunto que prende muito e é muito fácil de expor a opinião. Vai por quantas linhas também? Não, começou, né? Oh, mas gosta de uma polêmica, né? Uai, como é que eu vou Vai, saber? vai deitar? Aliás, Eu não vai tô não. deitada. Vai levantar? Levantar não tá nas condições, não. Tô entendendo. Não tá, né? No e eu que tava vendo o filme, eu cochilei só. Pelo amor. Eu assisti metade dele, cochilei. Ele é muito interessante. Vanessa, não tem vergonha na cara. Não tem, gente. Ô, Zé, meu pai já chegou aqui e já endoidou, Zé. Falei, tô assistindo a aula, não posso levantar. Minha mãe também. A aula está sendo gravada. Vamos começar. Não, não. Ô, gente, então, o nosso assunto ainda são vias aéreas, tá? Nós falamos na última aula, sobre abertura de vias aéreas, né? E alguns tipos de abertura de vias aéreas de resgate. Então, eu queria dar é, só uma pincelada sobre o que nós vimos, né? E aí eu queria fazer algumas perguntinhas. Eu quero que vocês me respondam com áudio, tá? Sinais de uma via aérea aberta e limpa incluem respiração sem esforço e silenciosa. Isso significa o quê? Uma boa ascensão e queda do peito, respiração ruidosa, uso dos músculos do pescoço ou o uso dos músculos abdominais. Quem vai dizer? O uso dos músculos abdominais? Sinais de uma via aérea aberta e limpa. Como assim, boa ascensão da queda do peito? Boa ascensão e queda do peito. Boa Como ascensão assim? é quando tem a respiração normal. A queda do peito, porque a gente tem a abertura, então a gente vai expandir
e depois vai ter a queda, porque é como se o pulmão murchasse para receber a nova quantidade de sangue com oxigenação. Eu acho que é. E aí, gente? Eu acho que Ou é é A A. ou é a C. Eu acho que é a Não, letra A. então vamos lá. Quando uma pessoa ela tá com quando a gente consegue fazer uma boa abertura da via aérea e a gente consegue fazer com que essa pessoa tenha uma respiração sem esforço e silenciosa, então a respiração não pode ser ruidosa, né? O uso do músculo do pescoço, geralmente, a gente vai ter o engurgitamento quando a pessoa está fazendo um esforço excessivo para tentar suprir essa falta de oxigenação no organismo. Então, não pode ser o uso dos músculos do pescoço. O uso dos músculos abdominais seria quando a pessoa está. Quando o abdômen, ou Isabela, está fazendo muito barulho aí. Ai, professora, desculpa, é porque eu tô na rua. Desativei. Eu desativo, ela ativa. Não tem problema não, Isabela. O uso dos músculos abdominais vai ser justamente quando que os músculos abdominais seriam também os de reforço da respiração, né? Seriam para tentar ajudar a suprir essa necessidade que os pulmões não estão conseguindo fazer. Então, a resposta para essa pergunta é a boa ascensão e queda do peito. Por quê? Quando você consegue fazer com que o pulmão faça a expansão da forma adequada, e aí a queda é porque ele vai encher o pulmão, a queda é quando ele esvazia. Então, enche e esvazia. Então, a boa ascensão e a queda do peito, tá? Sinais de respiração inadequada, incluindo todos os seguintes, exceto boa ascensão e queda do peito, frequência respiratória de 8 vezes por minuto, elevação do tórax muito rasa, o uso dos músculos abdominais. Letra A novamente. Exceto. Exatamente. Porque se está inadequado, então a gente vai ter uma respiração, uma frequência respiratória diferenciada. A elevação do tórax vai estar rasa, por quê? Se o tórax ele deveria expandir totalmente, ele não vai conseguir fazer toda a expansão, porque o pulmão ele não está fazendo a abertura completa, tá? E o uso dos músculos abdominais, novamente, pelo que eu já expliquei, porque vai tentar vai tentar ajudar os pulmões a fazer o trabalho dele. Uma pessoa que apresenta um aumento do trabalho respiratório também pode ser dito estar em parada respiratória, ataque cardíaco, ataque cerebral, que seria o derrame, né, o AVC, ou dificuldade respiratória. Hã? D? D de dado? Acho que é. Exatamente. Fala, Cris. Chegou Eu ia ali. falar também. É isso mesmo, gente. Porque se ela tem se ela tem um aumento do trabalho respiratório, é porque ela está com dificuldade respiratória, então o organismo está tentando suprir isso, tá? Isso foi só para dar uma relembrada mesmo. E aí, eu quero, então, dar uma continuidade nesse tema, né, que são sobre as vias aéreas. Eu estou aqui com essas duas imagens, que são dois tipos de cânulas orofaríngeas, né? Que é a cânula de Berman e a cânula de Guedel. Vocês já ouviram falar nesse tipo de cânula, não já? Não, Não. Não? não. Técnicas 2. Nunca nem vi. Tá bom. É o seguinte, gente. A cânula de Guedel,
nós utilizamos quando a gente chega na cena, por exemplo, e a vítima está inconsciente. Aí a vítima está inconsciente. E aí a gente vê que tem uma dificuldade respiratória, tá? Uma diminuição dessa respiração. Então, qual que é a diferença? As duas são cânulas orofaríngeas. Então, ela vai fazer. Vocês estão vendo que elas são curvadas? Essa curvatura é justamente para a gente segurar a língua. Porque quando a pessoa está em decúbito dorsal, por exemplo, ela está deitada de cabeça para cima, e ela está inconsciente, a tendência é ter a queda da língua. E a queda da língua vai fazer com que a via aérea, a parte da orofaringe, esteja comprometida, então vai ficar bloqueada. Então, essa respiração também, consequentemente, vai estar diminuída, tá? Vai estar com a respiração inadequada. Qual que vai ser, então, a diferença para as duas? As duas são cânulas orofaríngeas, como eu já falei. O que é mais utilizado, gente, principalmente nas ambulâncias, né, do SAMU, bombeiros, inclusive, é a cânula de Guedel, tá? As duas vão ser rígidas, só que a diferença, eu não sei se está dando para vocês verem bem a diferença, que a cânula de Berman, ela tem como se fosse uma abertura na lateral, e a cânula de Guedel, ela é completamente fechada. Por quê? Quando que a gente vai saber qual das duas a gente vai usar? Eu vou mostrar para vocês a forma com que é colocado, tá? Mas a Berman, gente, a gente vai utilizar quando a gente vê que o paciente está apresentando algum tipo de ruído, como se fosse uma espécie de bolha. Então, por exemplo, a vítima está lá deitada. Não riam de mim, tá, gente? Agora, nesse momento. A vítima está lá deitada. Você vai lá tentar acordar ela. Aí você vê que. Aí você vai escuta isso aqui. A pessoa está roncando? Não. Isso é um tipo de ruído. E o que quer dizer esse ruído? Que essa pessoa, gente, pode estar com excesso de secreção, tá? E ela, se a gente não fizer um atendimento rápido, essa pessoa pode afogar na própria secreção, tá? Então, se a gente ouvir, por exemplo, um tipo de ruído desse, então eu vou fazer de novo. Isso quer dizer que essa pessoa está com secreção. Então, nós vamos dar a preferência para a cânula de Berman. Por quê? Porque como ela tem essa abertura lateral, ela permite que, além da gente estar com a cânula já na região da orofaringe da pessoa, a gente também consiga colocar uma sonda de aspiração. Porque ao mesmo tempo que essa cânula vai estar segurando para que essa língua não tenha o caimento, a gente também vai estar introduzindo uma sonda para fazer a aspiração e retirar essa secreção. Tá? Já a cânula de Guedel, a gente vai usar só para a abertura da via aérea mesmo e para evitar essa queda da língua e para ajudar na ventilação. As duas, gente, a gente consegue. Vocês estão vendo a cânula de Berman? Vocês estão vendo a parte de baixo que é como se fosse um pezinho? Essa parte fica aqui na ponta da boca, na beirada da boca. Então, aqui nessa beirada da boca, nós vamos colocar a oxigenação para essa pessoa, tá? Às vezes vai ser necessário e às vezes não. Dependendo da dificuldade respiratória, a gente vai colocar, assim, uma máscara nessa pessoa, ela vai ficar com a cânula de Guedel, a gente vai colocar a máscara. Por quê? Quando o ar vai entrar na boca da pessoa, vai entrar através da máscara, nesse orifício no meio da cânula, o ar vai chegar de uma forma mais eficiente nos pulmões, tá? Já a cânula de Berman, além da gente conseguir fazer isso, a gente também consegue colocar a sonda de aspiração. Aí vocês estão vendo aí que tem vários tamanhos, né? Os tamanhos a gente encontra geralmente de 0 a 5, mas tem 8 também, tem até o 8, principalmente da cânula de Guedel que a gente mais vê, mas o que é muito raro a gente usar acima de 5, tá, gente? Por quê? Porque a maioria dos adultos, né, tem a cabeça praticamente do mesmo tamanho, então a gente consegue
com a cânula 8, a gente consegue fazer, com a cânula 5, perdão, a gente consegue fazer esse trabalho perfeitamente. Como que a gente vai identificar, então, qual que vai ser o tipo de sonda? Em qual momento a vítima vai precisar de uma cânula de Guedel? Se essa vítima estiver inconsciente. Por quê, gente? Porque a cânula, como ela fica aqui na garganta, mesmo a ponta dela vai lá na garganta, então, se a pessoa estiver semi-inconsciente ou consciente totalmente, vai gerar um desconforto e uma náusea e um vômito, tá? Então, ao invés de melhorar, a gente pode piorar o quadro dessa pessoa, porque se ela vai estar deitada e se ela tiver vômito, ela pode aspirar também, tá bom? Ficou claro? Essa de Guedel aí tá. Você quer que eu explique mais um pouquinho? De novo? Tipo assim, a outra eu entendi que você usa ela para quando o paciente tiver com ruído. Isso. Beleza. A Essa cânula outra de Guedel, se você não perceber nenhum ruído, você vai usar ela, tá? Por quê? Porque vocês estão vendo que a abertura dela é maior para o ar entrar. Então, a quantidade de ar que o paciente vai absorver vai ser muito maior do que só com a berma. Entendeu? Mas quando que eu vou usar isso aí no paciente? Tipo assim, Quando você chegar se tiver, por exemplo, você se depara com uma vítima caída, aí o que a gente faz? Seguindo lá os protocolos lá da questão do cabide, né? Você viu, só que aí você viu que a pessoa, ela está respirando. Ela está, por exemplo, desmaiada, mas ela está respirando. Você vai precisar fazer RCP? Não, mas você precisa fazer esse atendimento, né? Então, isso já é protocolo, a gente colocar uma cânula nessa pessoa para evitar que essa língua caia. Porque quando essa língua cai, ela vai dificultar a respiração da pessoa na região da orofaringe, tá? Na região da faringe pode fazer o tamponamento. Entenderam? Ficou mais claro? Entendi. Mas como você coloca esse trem? Cateline, Oi. como assim quando a língua cai? Cai para baixo? Para baixo, mas assim, para dentro, como se caísse na garganta, gente. Como se ela estivesse enrolando para dentro. É como se ela caísse mesmo, como se ela fosse. Pense na língua como se ela fosse um cobertor, gente. Ela começa aonde? Ela começa lá embaixo. E aí, aí a ponta dela, né, que a gente consegue ver até a parte externa. Quando a pessoa está inconsciente, aí e a pessoa está deitada principalmente em decúbito dorsal, né, de cabeça para cima, ela não consegue ter o controle da língua, né? Então essa língua tem uma queda, ou seja, ela vai para trás. E não ela ir para trás, ela faz esse tamponamento, tá? Vocês estão entendendo? Agora eu entendi. Entendeu? Aí ela vai para trás e faz esse tamponamento. Então, quando você chega e a pessoa está inconsciente, a gente não vai chegar perto, não vai avaliar a carótida, não vai? Não é assim que a gente faz nos primeiros socorros, no primeiro atendimento? No suporte básico? A gente vai olhar com o dedo indicador e o médio, a gente vai olhar na carótida e vai ficar com o rosto próximo ao rosto do paciente, ao mesmo tempo que você vai escutar. Se você está sentindo com os dedos na carótida, você está escutando se está saindo algum ruído do paciente e você está olhando o abdômen ao mesmo tempo para ver se tem algum movimento, não é isso? E esse procedimento a gente realiza em torno de 5 a 10 segundos. Se você chegou perto da cabeça do paciente, aí ele fez um barulho, alguma coisa tem. Então você pode, aí, se você tem a opção das duas cânulas, você vai usar a cânula de Berman. Se você tem só a cânula de Guedel, usa de Guedel. Só que, gente, com a cânula de Guedel, dá para fazer a aspiração? Dá. Nesse orifício que está aí no meio, dá para a gente fazer a aspiração. Só que a gente não consegue fazer uma aspiração eficiente, tá? Já com a cânula de Berman, a gente consegue, porque a gente vai introduzir a sonda ao lado da cânula, tá? Então a sonda ela vai descer livre.
Com a cânula de Guedel, às vezes ela pode bater na parede da cânula e até mesmo agarrar dentro dessa cânula. Porque vocês estão vendo que a prioridade, quando o paciente não tem nenhum ruído, é a gente colocar a cânula de Guedel, porque vocês estão vendo que ela é mais larga do que a berma? Justamente por isso, porque aí ela vai conseguir jogar uma quantidade maior de ar para o paciente do que a berma. A berma também vai fazer esse trabalho? Vai, só que de uma forma menos eficaz do que a Guedel. Ficou claro isso? Cateline, Hum, não vai rir da minha pergunta. não. Aqui, essa curvatura da cânula que segura a língua, no caso? Exatamente. Ela faz a curvatura pegando a língua. É como se a língua tivesse aqui, ela vem e puxa a língua. Entendeu? E segura a língua para ela não descer. Ah, entendi. Entendeu? Porque ela vai fazer justamente o formato que a gente tem aqui. Aí ela vai segurar para que a língua não desça. Porque a língua, gente, ela é grossa, tá? Ela é grossa a largura dela, né? O diâmetro dela. Então, por isso, que se ela descer, ela pode fazer esse tamponamento. Mais alguma pergunta? Acho que não. Isso aí que usa também para fazer a intubação do paciente? Não, a intubação do paciente, a gente vai usar outro instrumento. Ah, tá. Não, não chega a ser isso, não, né? Não, totalmente diferente. Isso aqui é só quando. Se a gente estiver no hospital, por exemplo, geralmente a gente não usa esse tipo de cânula, tá? Assim, se a gente vai no hospital, a gente vai usar esse tipo de cânula, vai. Mas porque aqui, gente, o paciente ele não está precisando de intubação ainda. Se ele precisar de intubação, aí a gente já vai intubar direto, tá? Aí é outros procedimentos que eu vou explicar para vocês depois. Ok. Não vou nem falar nome, porque senão vai confundir vocês agora. Tá. Tá bom? Então, olha aqui como que a gente faz, gente, para a gente medir essa cânula, tá? Então, as duas vai ser a mesma forma de medir, tá bom? Então, olha lá na figura número 1, como que a gente faz? A gente vai colocar ela virada, né, já do formato que seria pro lado de fora, já do formato que seria pro lado de dentro, que ela vai ficar dessa forma, né? Então, a ponta, que vai ser o biquinho, que vai estar assim, né? A gente vai colocar na ponta da boca do paciente. Esse é um tipo de forma que a gente tem para avaliar e que vai chegar até próximo à mandíbula. Agora, a forma que a gente usa também, que principalmente no SAMU nós usamos, mas eu não consegui a figura para colocar para vocês, que essa forma de utilização aqui quase não se utiliza mais, mas ainda utiliza, tá? É a gente medir da ponta do nariz até o lóbulo da orelha, tá? Que vai ser também exatamente a mesma quantidade de tamanho, vai ser o mesmo espaço que se a gente colocar daqui até aqui no final da mandíbula, tá bom? Então, ali, não sei se está dando para vocês verem direito, mas eles colocaram da ponta, do cantinho da boca até o canto da mandíbula aqui, ó. Essa é uma forma de medir, ou então da pontinha do nariz até o lóbulo da orelha, tá? É a outra forma de medir. Até o lóbulo da orelha, assim, ó. Ficou claro isso? A forma de medir? Sim. Então tá. Então vocês vão medir e depois, na hora de colocar, gente, parece que é uma coisa simples, mas não é bem simples. Por quê? A gente vai precisar de 2 pessoas para colocar a cânula, tá? Tem gente que na rapidez coloca de uma pessoa só que isso é arriscado, porque ao invés de você puxar a língua, às vezes você consegue, às vezes o paciente começa a acordar, e aí se ele acordar, tem gente que ainda continua colocando, mas não pode colocar, tá? Porque é mais risco para o paciente. Então, a gente vai colocar ela virada. A curvatura vai estar para cima. Então, ai meu Deus, tem nada aqui para ser a curvatura. Peraí. O que o professor não faz para o aluno aprender? Gente, isso aqui é minha cânula, tá? Nossa, horrorosa. Então, a gente vai colocar a curvatura para cima. E quando tiver com a cânula toda na boca do paciente, ou seja, a ponta vai estar lá dentro, lá próximo da garganta, aí a gente vai virar.
Quando a gente vira, a gente faz com que a gente pegue a... Ó, então vai estar assim. Meu Deus do céu. Ô, gente. Vai estar assim, né, gente? Você introduziu, isso aqui é a língua, tá? Isso aqui é a minha cânula. Você introduziu da forma virada, né, com a curvatura para cima. Quando chegou na garganta, a gente vai fazer isso aqui, vai virar e vai encaixar lá na pontinha da boca do paciente, a ponta da cânula, tá bom? E aí, a gente vai fechar a boca do paciente de novo, de forma que os dentes da frente que vão segurar essa ponta, tá bom? Uhum. A gente faz algum tipo de fixação? Não. Professora, Oi. já aconteceu dessa cânula aí soltar e o paciente engasgar, soltar, tipo, colocar entre os dentes e soltar? Nunca vi. Porque quando a gente coloca, o paciente está inconsciente, né? Então, não tem jeito. Só se você colocar no paciente semi-consciente. Aí, ele vai vomitar na sua cara. Que Pode gracinha. acontecer. Bom, gente, então, para crianças, bebês e adultos com trauma de face ou lesão de baço de crânio, a gente também pode usar o método direto com o abaixador de língua, que a gente vai abrir da mesma forma, só que aí a gente vai usar o abaixador de língua para quê, gente? Para a gente não fazer a abertura completa, tá bom? Porque se tiver algum lesão, algum tipo de lesão, até para abertura da via aérea, a gente não usa o gel trust, que é aquele tipo de abertura aquele tipo de abertura diferenciada, que a gente não vai fazer nenhuma movimentação na cervical. Aqui vai ser da mesma forma. O primeiro socorrista vai estar segurando a cabeça do paciente, né? E o segundo, a gente vai abrir, para colocar a cânula, a gente vai abrir usando o abaixador de língua, tá? Que a gente vai diminuir a movimentação e a gente vai mexer levemente só um pouco da mandíbula. Ficou claro isso? Uhum. Então, gente, no caso de paciente, quando tem aquele tipo de barulhinho, né, de ruído, a gente vai precisar aspirar. E quando que a gente vai aspirar esse paciente? Então, quando tiver algum tipo de secreção traqueobrônquica, quando houver vômito, saliva, sangue na boca, ou então na orofaringe, né, que vai estar aqui próximo da garganta, de difícil expectoração ou em pacientes com tosse ineficaz. Por que que esse paciente pode apresentar tosse ineficaz, gente? Porque esse paciente, ele está com dificuldade respiratória, né? Porque pode ter algum tipo de objeto empalado, né? Então, a gente vai usar a aspiração nesses casos, tá? Quando a gente chegou no paciente, a gente auscultou o paciente, a gente percebeu que o paciente está com algum tipo de ruído. Então, nesse caso, é só quando o paciente tiver inconsciente? Não. Se ele tiver consciente também, tá? Se ele tiver lá, por exemplo, acamado, e aí ele apresentar, foi um idoso, por exemplo, acamado, e aí ele apresentar muita salivação, ele foi um paciente entubado já, ou então com traqueostomia, a gente tem que aspirar, porque a gente escuta, gente, esse barulho, esse som é muito audível, que fica só que aí fica como se fosse, aí dependendo do tipo de secreção, principalmente se for secreção traqueobrônquica, a gente vai escutar como se fosse, como se estivesse borbulhando mesmo, tá? Porque o pulmão... Quando faz gargarejo? Hã? Tipo quando faz gargarejo? Tipo como se fosse gargarejo, exatamente. E aí, os riscos que a gente corre na aspiração é o reflexo de vômito, né? A hipóxia, que vai ser o paciente ficar todo arroxeado, né? Se a gente passar de 15 segundos, e a cessação das insuflações e oxigenação durante a aspiração. O que que é isso? Se a gente não tiver cuidado, gente, a gente pode lesionar as paredes da traqueia desse paciente, tá? Da faringe desse paciente. A gente pode lesionar também a questão da orofaringe, da nasofaringe, tá? Na boca também, que dependendo do paciente, se a imunidade estiver baixa, qualquer coisa que a gente encostar na boca do paciente vai causar algum tipo de aftose,
tá? E aí sangramento pode ocorrer. E aí nós temos... Ah, gente, uma coisa também que é importante eu falar com vocês qual que é Ah, não, isso eu vou falar aqui. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Eu ainda vou falar. Aí nós temos alguns tipos de aspiradores, tá? A gente tem esse aqui, que é um aspirador elétrico, que a gente deixa ele, geralmente a gente deixa ele em serviços de atendimento de APH, né, os pré-hospitalares. Esse aspirador, geralmente a gente deixa ele na tomada e quando precisar a gente só tira ele e vai até o paciente. Então a gente consegue atender ele com ele na rua perfeitamente. E aí a gente tem os tipos de sonda para fazer as aspirações. Espera aí que aí nesse tipo de aspirador aqui, nós podemos usar tanto a sonda rígida quanto a flexível. No aspirador manual, que é o que a gente tem aqui, a imagem está um pouquinho ruim, gente, mas aqui a gente coloca diretamente na régua do quarto do paciente, sabe? Aquela régua que tem oxigênio, que tem ar comprimido. E aí, a gente pode usar, tanto em um quanto no outro, a gente pode usar esses dois tipos de sonda, que é a flexível e a rígida. Quando que a gente deve usar a sonda rígida e quando a gente deve usar a flexível? Bom, a gente vai depender do caso de cada paciente. Um paciente, por exemplo, que está entubado ou que está traqueostomizado, nós vamos usar a sonda flexível. Por quê, gente? A sonda flexível, ela vai diminuir o incômodo para esse paciente. E qual que vai ser a nossa ordem para aspiração? A gente tem sempre que pegar da área menos contaminada para mais contaminada. Então, se a gente tem lá uma situação que o paciente ele está traqueostomizado, por exemplo, o paciente está lá no hospital, você trabalha na enfermaria, você vai lá cuidar daquele paciente do quarto 102. Aí o seu José, que está lá no quarto 102, ele está lá com a traqueostomia e está com muita secreção. Aí o médico colocou lá na prescrição dele que tem que fazer aspiração a cada 2 horas ou menos, dependendo dos sinais vitais desse paciente. Aí você foi lá para aspirar ele. Onde que você tem que aspirar primeiro, gente? Você chega lá, ele tá com a traqueostomia bem, bem suja, que é bem visível, tá, gente? Aquela secreção, principalmente se ele tiver com infecção, né, pulmonar, aí aquele catarro espesso, amarelado, com mau cheiro, isso é muito, muito comum, até com sangue também, aquele sangue pisado. Aí você vai ver a boca do paciente, ele também já é bem idoso, aí a boca dele também tá cheia de saliva, o nariz tá escorrendo. Socorro. E aí, gente? Aí você não pode pedir socorro, você tem que ir lá aspirar. Aí você tem que aspirar onde primeiro? A traque, eu acho. E depois? A boca. E depois o nariz? Eu acho O que nariz, a boca. Não sei não. Eu acho que não. É de cima para baixo. Do nariz para a boca. Eu acho que primeiro o nariz, depois a boca e depois a tráquea. Não, gente, primeira via Eu que a acho gente que vai colocar vai ser a traqueostomia, depois vai ser o nariz e depois vai ser a boca. A boca sempre vai ser o mais contaminado, tá? Viu, gente? Então, vocês cuidado onde vocês põem a boca. Mas, voltando aqui. Então, por que a gente vai usar a sonda flexível ou a sonda rígida? A sonda flexível, né, nós temos, então, vocês estão vendo aí, vocês já devem ter visto, eu já mostrei essa sonda para vocês. Rapidão, só para me anotar. Onde é que é primeiro? Primeiro vai ser a traqueostomia. Comecei nada, Simone. Depois vai ser o nariz, né? A cavidade nasal e depois a cavidade oral. Entendi, valeu. Se o paciente tiver, por exemplo, com uma cânula de Bergman, primeiro você vai, tiver alguma secreção também nasal, mesma coisa. Primeiro vai no nariz, depois na boca. Então você pega lá catarrinho e põe na boca dele. Não é assim não, tá, gente? A gente lava a sonda, tá bom? Catarrinho.
Você não pega o catarrinho lá da boca, do nariz dele, e já põe na boca, não, tá? Você vai lá, leva um copinho com água e faz a sucção da água para lavar a ponta da sonda, viu? Para depois você pôr na outra cavidade, tá bom? Esse trem de aspiração é um aparelhinho? É esse aqui que eu mostrei para vocês, ó. Que eu mostrei o aspirador, que tem esse aqui, o elétrico, que é o portátil, e tem esse daqui, que é o manual. Peraí, não tô nem enxergando meu E site do essa trem. secreção vai para esse potinho aí? Vai, exatamente. E faz Aí, esse gente, potinho. hã? Esse potinho é descartável? Não, geralmente esse potinho ele é esterilizado. Ah, Aí, por que que vai direto para um potinho, gente? Porque a gente precisa fazer o famoso balanço hídrico, né? Então, todas as secreções do paciente contam no balanço hídrico, tá? Inclusive esse tipo de secreção, tá bom? Porque se, por exemplo, o paciente está lá internado e aí ele tá com uma traqueostomia, tá com muita secreção, você tem que ficar lá fazendo a aspiração. Quanto mais você faz, parece que mais secreção dá. O que que isso quer dizer? Que ou o antibiótico não está sendo eficaz, ou então que a infecção está muito mais agravada do que o médico pensava. Então, o tratamento tem que ser um pouco mais agressivo, tá? Agora, se você está lá fazendo a aspiração, está vendo que está tendo resultado, está diminuindo, né? Porque vocês lembram da aula que eu falei com vocês que o balanço hídrico ele serve para a gente fazer o controle do paciente. Então, a gente vai ver através da quantidade de, de de líquidos que ele ingere e que ele expele, a gente vai ver se os tratamentos estão sendo eficazes ou não, né? Então, isso inclui tudo. Então, quando a gente fala também de secreção pulmonar, tá errado. Tá, por quê? Porque o paciente não pode ter secreção pulmonar, não pode ter nenhuma quantidade de líquido no pulmão, né? Por isso que vai causando as pneumonias e o excesso de secreção, tá? Então, a sonda rígida, gente, nós vamos usar nos casos por exemplo, se a gente precisar de aspirar o paciente com a sonda, com a cânula de Guedel. Por quê? Ela vai ser mais fácil para a gente introduzir no orifício da cânula e a gente vai ter uma aspiração mais eficiente com isso, tá? Só que, claro, gente, se a gente for fazer precisar de fazer uma aspiração de emergência, você só tem a cânula rígida, mas você não vai, nesse caso, você não vai olhar o que é mais confortável para o paciente, você vai resolver o problema do paciente, tá? As duas sondas vão fazer o mesmo efeito? Vão, tá bom? Aí a questão de qual usar vai depender. As duas sondas também dão para os dois tipos de aspiradores, tá? Tanto para o manual quanto para o elétrico, que é o portátil. E nós temos também essas peras de aspiração, quem é mãe já viu, né? Na aula também de saúde da criança, vocês devem ter visto essa pera de aspiração, que é quando o bebê nasce, né? A gente usa para aspirar as vias aéreas. Então, primeiro, vocês podem olhar, que primeiro eles vão na cavidade nasal e depois eles vão na via oral. Para crianças, nós utilizamos também a pera de aspiração, não só no ato do nascimento, mas em ato de aspiração também, de secreção. Inclusive, gente, com bebês em casa, tá? Esse trem parece que é trem de fazer enema no menino. Quando tem meses, a criança tem meses, e aí fica gripadinho, começa a escorrer o nariz. Então, tem vários equipamentos, inclusive parecidos com esse, que fazem esse efeito também, tá? Da pera. Por quê? Porque a criança não. Porque a gente, quando a gente tá com o nariz escorrendo, por exemplo, a gente vai lá, assou o nariz, lavou, beleza. Mas a criança não. E se a criança não. Se a criança não tiver aquela secreção retirada, o que pode acontecer? Pode ir para o pulmão, ter aspiração, ter pneumonia e tudo. Então, hoje em dia, nós temos também, as mães também têm uma espécie de pera também, tem desse modelo, tem de outros modelos, tem vários para fazer essa aspiração nasal em bebês também, tá? Então,
lembrando aqui como que a gente vai aspirar. Então, primeiro a gente vai inserir o catéter na cavidade oral, né, até a base da língua. Então, a gente vai vir até mais ou menos até aqui na orofaringe. E aí a gente vai fazer isso sem acionar o vácuo. O que que é isso, gente? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui essa partezinha branca da sonda que tem tipo um biquinho. Aí é onde a gente aciona o vácuo. Já expliquei isso para vocês, né? Que a gente tampa, quando a gente tampa, a gente aciona o vácuo. O que que é isso? Aí que vai aspirar. Se a gente deixar destampado, a sonda tá indo sem puxar, sem sugar nada, tá? Então, a gente vai inserir a sonda toda sem acionar o vácuo. Quando chega no local, aí a gente vai acionar o vácuo. E aí eu coloquei aqui aplique a aspiração, porque quando a gente acionar o vácuo, automaticamente a sonda já vai começar a sugar. E aí a gente tem que mover o catéter de um lado para o outro. Então a gente vai fazer, por exemplo, isso aqui é a minha sonda, né? Então você colocou lá, tá lá, aí você move para um lado, move para o outro, acionando o vácuo, tá? Só que, gente, quando você aperta, você segura, tá sugando. Quando você solta, para de sugar, não é isso? Então, dependendo da parte que você estiver aspirando, o interessante é você ficar tira e põe, tira e põe, tira e põe no dedo, tá bom? Agora, qual que é o máximo que a gente pode chegar? 15 segundos com o vácuo acionado. Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja o vácuo. Acionei e tô aspirando. Até 15 segundos, gente. Se passa disso, o paciente começa a ficar roxo. E você pode trazer um prejuízo para o paciente por causa da questão da oxigenação que está ficando ineficaz, tá? Uhum. Então, sempre a gente vai aspirar da região menos para mais contaminada, como eu falei para vocês. Se o paciente produz muita secreção quanto o aspirador possa aspirar, então a gente faz uma sucção por no máximo 15 segundos, tá? Porque, gente, geralmente, quando você aspira rapidinho, já suga tudo. Mas quando tem muita secreção, você vai precisar de fazer mais de uma vez. Então, por exemplo, você aspirou 15 segundos, ficou lá fazendo a sucção por 15 segundos, parou, aí a gente ventila o paciente de novo. Por exemplo, ele está com uma máscara de oxigenação, você coloca a máscara lá de uns 15 litros, por exemplo, deixa uns 30 segundos, depois você vem de novo, porque senão a gente prejudica muito e traz muito incômodo para o paciente. Toda sonda, gente, ela vem nesse saquinho, né, que ele é totalmente estéril. Quando a gente for abrir, a gente vai fazer, a gente tem que fazer o teste para ver se está aspirando mesmo. Então, a gente não vai abrir, não vai tirar a sonda toda, tá? A gente vai colocar só a pontinha e vai fazer o teste. Vai ligar lá o aspirador, vai ligar o vácuo para saber se está aspirando ou não. Se estiver aspirando, se estiver tudo ok, aí você vai tirar isso aqui só para colocar no paciente e depois a gente faz a lavagem da sonda. Pode usar essa sonda desde que coloque no saquinho de novo. Vai estar estéreo ainda? Não, mas não tem problema. Aquela sonda vai ficar livre da sujidade externa e a gente pode usar de novo. Por quê? É área externa, né, gente? Então não tem problema, desde que a gente lave a sonda antes de passar de novo. Por que também, gente, que é importante? Por exemplo, eu aspirei a traqueostomia, aí eu vou lá e lavo primeiro para depois passar no nariz. Porque se a traqueostomia, por exemplo, tiver algum foco de contaminação de bactéria, se eu lavo, eu evito de passar para cá. Mas se daqui direto eu passar para cá, então a bactéria ela vai proliferar no meu paciente, na via aérea completa. Tá bom? Caterine, Oi. lava com água filtrada mesmo? Água filtrada ou bidestilada, tanto faz. Ah, tá. Ou com soro também. Mas geralmente a gente usa água. Tá. Aqui tá, eu tô só mostrando para vocês, só mostrei a forma da aspiração, né? Que eu falei que vai até na cavidade da orofaringe. A cavidade da orofaringe, gente, ela chega próxima aqui na linha da orelha. Por isso também que a gente faz
a medição da cânula através do lóbulo da orelha, tá bom? Uhum. A gente faz aqui, ó. Aí com o copinho, né? A gente deixa sempre o copinho lá próximo, faz a aspiração da água só para lavagem. Aspiração das vias aéreas, aí aqui da traqueostomia também da mesma forma, tá? A gente tira o macho. Vocês também já viram traqueostomia, né, gente? Tem o macho e a fêmea. E aí a gente tira a parte do macho. Essa parte do macho que é totalmente pro lado de fora, que a gente tira ela completamente, a gente lava ela na torneira mesmo, tá, gente? E aí, enquanto você está fazendo essa aspiração, o seu colega está lavando essa parte, está trazendo para você. Por quê? Aspiração é bom a gente fazer sozinho, gente? Não, porque quanto mais rápido você fizer, melhor para o paciente, tá? Menos risco, menos dano para ele. Alguma pergunta, gente? Não. Você vai, tipo, a gente pega as aspiração, os negócios lá, a secreção e faz balanço hídrico. Uhum. Como é que a gente vai lavar o coisinha de fazer a aspiração lá e se deixar a água cair lá junto com a secreção, vai interferir? Vai cair, mas a quantidade que cai é muito pouca. Porque a gente aspira, geralmente a gente leva um copinho. Então você tem a quantidade de água que você incrementou, entendeu? Um copo tem 200 ml de água. Então, quando você vai fazer o balanço hídrico, você vai tirar a quantidade que você colocou lá, entendeu? Para Entendi. lavagem da sonda. Então, você, por exemplo, você aspirou, aí você olhou lá no copinho lá do aspirador, deu 100 ml, mas deu 400 ml. Mas aí você sabe que 200 ml foi de água. Então, você vai tirar essa quantidade, você vai colocar lá no seu balanço, então, 200 ml. Normalmente aspira a água toda que tá no copo, tipo assim, para lavar? Depende da espessura da secreção. Que às vezes está mais grossa, mais espessa mesmo, aí você vai precisar de mais água. Às vezes a gente usa também uma para a parte externa da sonda, a gente pode usar a gazinha, né? Aí depois você vai lá e aspira a água para ficar menos, para aspirar menos água possível, entendeu? Entendi. Aí fica a critério de cada um de como vai fazer. Gente, mais alguma pergunta? Cri. Gente, olha aí que eu acabei de colocar para vocês um link de uma aula prática de como fazer tudo isso daí, que eu expliquei para vocês agora. Vocês não precisam assistir aqui na aula, mas eu quero que vocês assistam, tá? Porque como não tem como a gente fazer prática, então a gente tem que ficar procurando, pesquisando vídeos para vocês assistirem, para vocês terem uma noção, pelo menos. Se a gente tivesse na sala, a gente ia fazer, né, no boneco, um no outro, algumas coisas, mas aí, infelizmente, a gente tem que ir vendo a forma que vai dar para vocês assimilarem. Esse link eu vou colocar também lá no AVA, é só para vocês terem um conhecimento mesmo, tá? Terem uma noção do que eu tô falando, de como que vai ser esse atendimento, tá bom? Tá bom. Gente, se não tem mais nenhuma dúvida, a nossa aula de hoje está encerrada. Ai, Podem falar. deixa eu fazer os trem de casa, senão meu pai vai endoidar. Oh, meu Deus. Não, tá osso. Gente, lembrando o seguinte, Aqui, eu copiando. hoje eu não estou dando nenhum tipo de exercício em primeiros socorros, tá? Dei só em saúde mental. Olha pra você ver, eu tô sendo boazinha com vocês, tá? Só força. Passando a hora, né? Aham, aham. Viu, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus e até semana que vem. Qualquer dúvida, podem mandar no chat lá no do AVA, no fórum de dúvidas, ou podem me acionar da forma que vocês têm aí, meus contatos. O link você vai pôr lá no AVA, esse link aí? Vou colocar. Então tá bom.